Então, é hora de você pegar o seu papel e caneta, porque a partir de agora você vai entender como a mente de um narcisista funciona. E eu vou te dar alguns detalhes que talvez, para você que não tem ainda a noção se você está vivendo uma relação narcisista ou não, talvez fichas caiam. Talvez fichas caiam. Porque a primeira coisa que você precisa compreender é que a sua autoestima é a sua proteção. A sua autoestima protege quem você é. E quando você mantém uma relação tóxica, abusiva, especialmente com um narcisista, a sua autoestima adoece. A sua autoestima, ela fica doente. E quando a minha autoestima fica doente, eu perco a confiança. Guarda isso. Quando a minha autoestima, ela se torna doente, eu enfraqueço. E quando eu enfraqueço, eu perco a confiança em mim. Eu perco a confiança nas minhas ações e nas minhas escolhas. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Ana Souza, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. O Diogo Guimarães, a Bela Campos, oi Bela. Sandra Moreira também por aqui, sejam bem-vindos e bem-vindas. A gente vai falar sobre a mente do narcisista e como esse convívio ele adoece a sua autoestima. E aí quando eu adoeço a minha autoestima, eu perco a confiança em mim. E eu me torno uma pessoa, claro, insegura. Eu me torno uma pessoa refém dos medos. Eu me torno uma pessoa extremamente dependente de outras pessoas. Especialmente de quem? Do narcisista. Especialmente dessa pessoa que surge na sua vida em algum momento, essa pessoa que num começo ela se mostra uma pessoa muitas vezes encantadora, uma pessoa realmente que oferece a você tudo aquilo que você sempre quis, tudo aquilo que você procurou. O início normalmente de uma relação narcisista é de muito encantamento. É uma relação, parece que é mágica, né? Porque assim, você que talvez tenha tropeçado várias vezes em relacionamentos, você olha para essa pessoa que você ainda não sabe se ela é narcisista ou não, você se encanta por ela. Só que com o passar do tempo as coisas vão se mostrando como elas são. E aqui eu quero que você entenda uma coisa muito importante. Manter essa relação tóxica com um narcisista vai adoecer ainda mais a sua autoestima. E como eu disse no começo, a autoestima é a tua proteção. Imagina você na avenida mais movimentada da sua cidade, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu estou, na Avenida Paulista. Você está lá na Avenida Paulista e aí todo mundo está te olhando. Pessoas que te conhecem, pessoas que não te conhecem, a avenida mais movimentada da cidade. Aí, do nada, você perde suas roupas e você fica nua. Como é que você se sente? Você vai se sentir envergonhada, você vai querer enfiar a cabeça num buraco, você vai querer sumir dali, você perde totalmente a sua confiança, você fica vulnerável. E a autoestima, ela funciona como as nossas roupas. Se a gente tirar a nossa roupa de uma maneira abrupta, sem que a gente queira, e a gente se expor a isso, claro que a gente vai se sentir dessa maneira. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Bom dia, Thay, seja bem-vinda, Thalita Amaro por aqui também, a Edna Carvalho. A gente está falando da mente do narcisista e como isso impacta na sua autoestima, como isso adoece a sua autoestima. É por isso que uma mudança de vida, para quem hoje tem uma vida com um nível de felicidade muito baixo, aliás, vou fazer de novo essa pergunta que eu faço aqui quase que diariamente. Qual é hoje o seu nível de felicidade? De 0 a 10. E aqui sendo sincero com você, qual é o teu nível de felicidade? Se esse nível de felicidade hoje ele está abaixo do que você gostaria, tem algo muito errado na sua vida e você precisa lutar para quê? Para mudar essa situação. Porque a maior praga que a gente tem é a praga do conformismo. Escreve aqui, conformismo. A praga do conformismo faz a gente, isso, ó, até o Instagram fez assim, ó, botou aqui para baixo, boa, até, automaticamente. A praga do conformismo faz a gente aceitar a vida que a gente está levando. E você não precisa mais aceitar essa vida. Você não precisa mais acreditar que o teu destino é esse, de sofrimento,
de frustração, de uma vida longe da tua essência, do teu propósito. Você precisa tomar decisões para que você rompa com esse sofrimento, com aquilo que está te fazendo mal. E dentro de uma relação narcisista, isso não é fácil. Mas se você não ficar inconformada de estar numa relação narcisista, você está aceitando a vida que esse narcisista está te dando. E que vida que ele está te oferecendo? Uma vida de muito controle, uma vida de muita desvalorização, uma vida de muitos medos, de muitas ansiedades. Porque a mente do narcisista é uma mente muitas vezes imprevisível. Guarda isso que eu estou te falando. É uma mente muitas vezes imprevisível. Porque você não sabe o que vai acontecer. Eu já cansei, de verdade, cansei no bom sentido, né? Na maneira figurativa de falar, de tratar crises de ansiedade e crises de pânico por conta de narcisistas, de relações narcisistas. Porque é como uma bomba relógio, você não sabe a hora que vai explodir, você não sabe o que vai acontecer. Tá fazendo sentido isso para você? Coloca um coraçãozinho aqui para eu saber se isso está fazendo sentido para você. A Neide, fui de 6 para 8. Mas isso graças a você, acredite. Obrigado, Neide. Gratidão por compartilhar. Que bom, fico muito feliz. E aí, isso que é importante, você acreditar que é possível, como a Neide está fazendo aqui. De 6 para 8, aumentar esse nível de felicidade. O que você não pode é acreditar que a vida é essa porcaria que você talvez esteja vivendo hoje. Você tem que sair daqui inconformada com a vida que você está levando hoje. E inconformada não significa culpada. Escreve aqui, sem culpa. E faz assim, ó, sem culpa. Se acolhe. Porque se você continuar muitas vezes se culpando, muitas vezes o teu diálogo interno, ele é mais cruel. Os pensamentos, a maneira como você se trata, tudo isso muitas vezes é mais cruel do que o próprio tratamento que o narcisista te dá. Faz sentido isso para você? Sem culpa, mas inconformada. Inconformada, talvez pela sua falta de ação. Inconformada por você estar aí rodando há muito tempo e não sai do lugar. Você tem que sair inconformada de você, muitas vezes, prometer a si mesmo o melhor e não cumprir com isso. A gente está se aproximando do dia da mentira. Você sabe qual que é o dia da mentira? O dia da mentira. Muita gente acha que é 1º de abril, mas não é 1º de abril. O verdadeiro dia da mentira é o dia que você faz um monte de promessas para si mesma, que você vai mudar de vida, que você vai alterar, né, os seus comportamentos, os seus hábitos. É no dia 31 de dezembro. Boa, Heloíde, 31 de dezembro. Porque é o dia que você promete que o ano vai ser diferente, que a sua vida vai ser diferente, e aí nada acontece. A Fátima, eu sou assim. Então, Fátima, saia daqui inconformada, mas entendendo que você tem a responsabilidade de mudá-la. Boa, Neide, boa, Diane. 31 de dezembro é o dia da mentira. Porque a gente está prometendo uma mudança de vida há muito tempo e a gente não está fazendo nada. E aqui, acredite, sem ação não há transformação. Sem ação você não transforma nada. Sem ação você não modifica nada na sua vida. E você vai terminar provavelmente mais um ano sem nenhuma mudança na sua vida. E como é que você começa a mudar a sua vida? Como é que você começa a se fortalecer para sair de uma relação narcisista? Recuperando a sua autoestima. Recuperando a sua autoestima. A Diane, coragem para enfrentar os medos. Ótimo. Mas você precisa entender, Diane, o que é coragem. A coragem que muita gente acha que vai ser o suficiente para enfrentar os medos, essa coragem que as pessoas acreditam, elas acham que é um estado de espírito que vai
surgir em algum momento das nossas vidas. E não. Coragem é ação com preparação. É você se preparar para agir. A palavra coragem, o significado dela, inclusive, é a junção de duas palavras do latim. Cor, de coração. Cor de coração. E agem, de agir. Ou seja, agir com o coração. Ou seja, coragem é agir. E eu sempre digo, com preparação. E preparação é você recuperar a sua autoestima. Isso, Thay, concordo, a mudança deve ser de dentro para fora primeiro, né? Exatamente. É de dentro para fora. E esse de dentro para fora significa o quê? Recuperar a autoestima. Aliás, para quem quiser, na terça-feira, eu vou dar uma aula secreta sobre autoestima, inclusive com um processo terapêutico no fim. Então, se você quiser participar gratuitamente, escreve autoestima aqui agora e você vai receber um link para você entrar na comunidade Liberdade Emocional, que é gratuita e que é o meu canal de transmissão aqui no Instagram, que eu estou alimentando todos os dias. Essa aula vai ser somente para essas pessoas que estiverem lá. Não é uma live como eu estou fazendo aqui. Então, você precisa estar na comunidade Liberdade Emocional para você ter o link desse encontro na terça-feira às 20 horas, tá bom? Então escreve aqui autoestima para você entrar lá. Agora voltando aqui, recuperar a autoestima. Recuperar a autoestima é o primeiro passo para você enfrentar essa relação narcisista, abusiva e tóxica que você tem. E agora uma coisa muito importante, uma relação narcisista, um parênteses bem importante aqui, uma relação narcisista, ela não envolve apenas uma relação amorosa, sabia disso? Uma relação narcisista envolve muitas vezes a relação com a tua família, com amigos, com profissionais, colegas de trabalho. Toda relação, ela pode gerar uma relação tóxica, abusiva e narcisista. E você é que precisa sair dela. E eu quero que você entenda isso. Sem você agir, para o narcisista tá tudo bem. Por quê? Na mente dele, como que a mente dele funciona? A mente do narcisista está buscando sempre uma maneira dele sobreviver, inclusive passando por cima de você. Guarda isso que eu estou te falando. Inclusive por cima de você. O narcisista, ele não tem empatia. Escreve aqui, empatia. Empatia é aquela qualidade, é aquele comportamento de se colocar no lugar do outro, compreender, entender muitas vezes a dor do outro para que eu haja de uma determinada maneira. O narcisista não tem empatia. O narcisista, ele é uma pessoa extremamente egoísta. Ele está buscando o quê? Sempre ele se colocar em primeiro lugar. Então, como que eu enfrento isso? Com uma autoestima saudável. Autoestima saudável. Sem a autoestima saudável, com a minha autoestima doente, o que vai acontecer? Eu não vou ter forças para enfrentar essa situação. Autoestima, e aí eu vou pegar aqui exatamente, deixa eu dar um bom dia aqui para Esther Correia. Esther, seja muito bem-vinda, saudades de você, a Vichy Ilma, a Mislena também por aqui, a Marlene, a Marta, a Maria Ângela Azevedo, seja bem-vinda, o Wesley, a Cris Borges, a Thay falou aqui, né, sobre a mudança ser de dentro para fora. Autoestima, e muita gente confunde isso. Isso, Neide, o narcisista nunca acha que está errado. Aliás, quando ele é confrontado, ele normalmente tem uma reação explosiva. Ele tem uma reação, muitas vezes, ele quer demonstrar força. É uma reação, muitas vezes, intempestiva. Por isso que eu digo que uma relação narcisista é como você viver com uma bomba relógio. Você não sabe a hora que vai explodir. Você não sabe a hora que vai explodir. Agora, voltando aqui ao que a Thay falou, né, sobre essa mudança vir de dentro para fora. Muita gente acha que a autoestima é o externo.
Ah, então eu tenho agora o corpo dos sonhos, agora eu tenho o cabelo da moda, agora eu tenho a roupa da moda, então eu tenho uma autoestima saudável. Não é. Não é. Tudo isso externo, todas essas coisas exteriores, servem como anestésicos, servem para anestesiar a dor da sua autoestima doente, mas não resolvem a sua autoestima, elas não melhoram a sua autoestima, elas podem aliviar, é como um analgésico. Quando você tem uma dor de cabeça, você não toma analgésico, você tomou, aliviou a sua dor. Só que se você tem algo mais grave, esse analgésico não vai curar a raiz do problema. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso está fazendo sentido para você. Então entenda que essa autoestima saudável, ela precisa ser olhada aqui dentro. Porque a autoestima é a maneira como você se olha, é a maneira como você se enxerga. E eu sempre digo, nos piores momentos. Porque você se olhar nos melhores momentos, claro, é bom, você vai talvez perceber que a sua autoestima está saudável. Mas você testa a sua autoestima mesmo, é no pior momento. É naquele momento que você reduz, por exemplo, o diálogo interno que é nocivo e tóxico, que você muitas vezes diz para você. Comece a perceber quais são as palavras que você tem usado aí com você, que tipos de pensamentos que você tem sobre você. Será que são pensamentos fortalecedores ou enfraquecedores? Será que quando você, por exemplo, erra, porque todo mundo erra, quando você escorrega, você não é dura demais com você? Você não se acaba? Coisa que você não faria, por exemplo, com a pessoa, a sua melhor amiga, que você não faria isso com a sua mãe, com o seu filho? Por que você tem um diálogo interno tão pesado com você? Porque a sua autoestima está doente. Tudo bem? A Ana, tratar a causa e não somente o sintoma e fazer as pazes com o passado. Exato. É assim que você recupera a autoestima. E você precisa identificar o quê? As tuas feridas emocionais. Escreva aqui, feridas emocionais. Quando você identifica as tuas feridas emocionais, e o que é uma ferida emocional? É algo que deixou uma marca na sua vida. Um trauma, um acontecimento que teve uma alta carga emocional e que fez com que a sua mente guardasse isso. E aí quando você está vivendo uma situação no presente ruim, isso se torna o gatilho para você sofrer, para você muitas vezes ficar paralisada, sem ação. Por isso que quando a gente fala de autoestima e relacionamentos narcisistas, a primeira coisa que você precisa entender é, você precisa curar a sua ferida emocional que te levou a aceitar um narcisista na sua vida. Não, Gata, mas eu não queria um narcisista. Conscientemente, provavelmente não. Mas aqui no inconsciente, no subconsciente, na verdade, você escolheu essa pessoa para a tua vida. Por quê? Lembra que eu te disse no início que dentro dessa mente narcisista, um princípio é de muito encantamento. Quem já viveu uma relação narcisista sabe do que eu estou falando. Num primeiro momento, aquele narcisista, ele traz para você tudo aquilo que você precisou lá na tua infância e você não teve, que fez você ter uma ferida emocional. Então, se você foi abandonada, se você tem a ferida do abandono, ele se mostra muito presente na sua vida. Inclusive, aí ele já mostra alguns sinais. Ele está o tempo todo com você. Ele não deixa você ter liberdade de ir e vir. Ele quer saber onde você está, o que você está fazendo. E aí o que acontece? Uma confusão na tua mente. Por quê? Porque você se incomoda provavelmente com isso, mas ao mesmo tempo você pode pensar o seguinte: puxa, ele se preocupa comigo. Algo que você não teve aonde? Na infância. Que gerou o quê? A ferida emocional, por exemplo, do abandono. Alguém aqui está se identificando com isso?
Dá um joinha aqui para mim, para eu saber se você está se identificando com isso. Deixa eu dar um bom dia para a Elaine Diniz, a Lucy Mari, a Silvia Cunha, a Eloide, fortalecedor. Estou me tornando uma pessoa difícil, como diz a leitura de hoje. Difícil ter coragem de ser a minha melhor versão. A Eloide faz parte da comunidade Coragem e a gente tem um livro, né, diário que a gente está lendo juntos. Obviamente, você vai desagradar muitas pessoas nessa transformação que você está vivendo, né? Você vem buscando o autoconhecimento, você vem curando as suas feridas emocionais e a coragem ela é testada todos os dias. Todos os dias. A Elisângela que está aqui, ela gravou um áudio, eu até vou depois indicar, porque ela fala exatamente isso. A coragem você treina todo dia. E é isso que a gente precisa entender. Tudo bem? Silvia Maglioco, seja bem-vinda. Suzana também por aqui. Bom dia, Marta. Seja bem-vinda. Descrevi, a Diane descreveu. A Neide, eu, kkkk. Entendeu? Por que você caiu, digamos, no conto do narcisista? Porque no início dessa relação, ele entregou algo que sempre te fez falta. Então, se você não foi protegida, se você foi abandonada, ele vai estar ali muitas vezes presente. Só que, como é que funciona essa mente do narcisista? Só para você entender. E aqui uma coisa muito importante. Não ignore as evidências. Escreva aqui, evidências. E eu sei que quando a gente está com essa ferida emocional muito latente na nossa vida, a gente não consegue enxergar as evidências. Mas existem muitas evidências. Por exemplo, o controle. Ele é extremamente controlador. E ele é tão controlador que ele vai fazer questão de te isolar. Comece a perceber. Se você está vivendo uma relação que não está legal, perceba se essa pessoa não é narcisista. Ele sempre vai criticar as pessoas próximas a você. Até o ponto de, digamos, ele mostrar para você e fazer você acreditar que ele é a melhor pessoa para estar do seu lado. E que todas as pessoas ao seu redor não prestam. Que todas as pessoas ao seu redor, elas não são dignas de estarem com você. E por que você permite isso? Exatamente por conta dessas feridas emocionais. Mas existe um segundo fator aqui, que é a sua autoestima está doente. E ele faz questão de adoecer ainda mais. Por quê? Porque ele te desvaloriza o tempo todo. Como? Ele te invalida. O tempo todo você está errada, tudo que você faz não é certo, tudo que você faz é uma porcaria, tudo que você fala não tem nada a ver. Alguém aqui se identifica com isso? O tempo todo. E aí você começa a aceitar isso como uma verdade. Puxa, sempre eu que estou errada, sempre eu que causo, por exemplo, uma briga. E às vezes, e aí tem uma coisa importante, o narcisista, por não ter empatia, ele se torna uma pessoa extremamente fria, emocionalmente falando. Então ele é capaz de tirar do sério no mesmo tom de voz. No mesmo tom de voz. E aí, se você não consegue dominar suas emoções, se você não tem o que eu chamo de blindagem emocional, que é esse domínio das emoções, o que acontece? Você explode. E aí ele fala, está vendo? Olha só, você fez isso, você fez aquilo. É por isso que muitas reações que você tem, elas parecem loucura. Aliás, essa é uma outra palavra que o narcisista adora dizer para você, que você é louca, que você sempre está louca, que você sempre está errada. Por quê? Porque isso é uma maneira dele adoecer a sua autoestima. Tudo bem? Faz sentido? E isso, Neide, fala que você está sempre errada. A Diane, e no final você que deu motivos para eles agissem dessa forma que agiu e você ainda se questiona, sim? Por quê? Porque isso adoece a sua autoestima, a maneira como você se enxerga. E aqui, vou falar de novo para você. Sem autoestima, ou com uma autoestima doente, enfraquecida, você não consegue confiar mais nas suas ações. Você perde a autoconfiança. Como que eu vou confiar
na minha escolha, na minha decisão, se eu estou me vendo dessa maneira, como muitas vezes o narcisista está dizendo? E aí o que eu faço? Eu fico na zona de insegurança, sem ação. E sem ação, você não muda nada na sua vida. É por isso que muitas vezes a sua vida está estagnada. Quem está com a vida estagnada aqui? A vida está paralisada, a vida parece... Você está vivendo as mesmas histórias todo ano. E a vida, presta muita atenção, a vida é uma constante evolução. É uma constante evolução. Você deveria, todos os dias, evoluir um pouco, crescer, seja profissionalmente, seja financeiramente. Você deveria, porque a vida é assim, é uma evolução. Só que se sua vida está paralisada hoje, é por quê? Porque você está com a sua autoestima doente. Sem essa autoestima saudável novamente, você não vai conseguir agir. E é por isso que eu acolho muitas pessoas nos meus grupos e tudo mais. Por quê? Porque essas pessoas, elas muitas vezes se culpam pela vida que elas têm hoje. Você talvez hoje se culpe pela vida que você está levando hoje, pela vida que não está legal, por esse nível de felicidade baixo. Você não tem culpa disso. Pode ter certeza, você não tem culpa disso. Mas você precisa ter responsabilidade. Escreve aqui, responsabilidade. E responsabilidade para você começar a agir. Para você realmente buscar conhecimentos que você não tem para mudar essa situação. A vida que você deseja está no conhecimento que você ainda não tem. Porque se você já tivesse esse conhecimento, a sua vida estaria diferente. Por isso que eu vou te dar essa oportunidade, ó, terça-feira, ao vivo, aula secreta sobre autoestima, inclusive com um processo terapêutico no final, para você se libertar dessas dores, dessas amarras. Então, ó, escreve autoestima aqui para você receber um link no seu direct, no seu privado e participar dessa aula secreta, entrando na comunidade Liberdade Emocional, que é gratuita, é meu canal de transmissão. Todo dia eu estou colocando um conteúdo lá para você. Se você não fizer nem isso, se você não comparecer a essa aula que é gratuita, na terça-feira às 20 horas, você não está sendo responsável com você. Você não está sendo responsável com você. Porque a vida só muda quando você se torna prioridade dela, quando você se coloca como prioridade. Porque ninguém vai te colocar como prioridade da vida delas. É você que precisa se colocar. É você que precisa tomar essa decisão de eu não quero mais essa vida que eu estou levando, então eu me coloco como a pessoa mais importante da minha vida. Esse é o passo inicial para você recuperar sua autoestima. Aí a tua vida começa a mudar. Aí a sua vida começa a ter perspectivas. Porque hoje talvez você tenha uma vida sem perspectivas, sem esperança. Porque você está cansada. Porque você está com a sua autoestima doente. E a vida só muda para valer quando a sua autoestima ela está saudável. Porque só existem esses dois tipos de autoestima. Ou você está saudável ou você está doente. E aí não adianta você ficar buscando soluções externas. Não é o outro que tem que mudar. Não é o narcisista que tem que sair da sua vida. É você que tem que tirar ele da sua vida. É você que tem que dar um chute na bunda dele para ele sair da sua vida. Mas você tem que fazer isso. Você ficar esperando um príncipe encantado vir num cavalo branco te salvar, é você ficar na ilusão. E ficar na ilusão é você ficar na paralisia, sem ação. E a cada dia é um dia a menos. A cada dia
É um dia que já foi, que acabou. E é importante você entender que a vida tem um fim. E a cada dia a gente está mais próximo desse fim. Então, faça valer a pena a tua vida a partir de agora. Por você, talvez pelos seus filhos, pelas pessoas que você ama, mas essencialmente por você. Faça a sua vida valer a pena. Todos os dias. Agora, essa vida só vai valer a pena se você, hoje no presente, tiver responsabilidade, tomar decisões. Só assim. E isso, Diane, a vida passa tão rápido, vamos fazer valer a pena. Exato. É possível você mudar a sua vida. É possível. Só que você precisa estar disposta a assumir essa responsabilidade e encarar o processo. E eu vou te dar essa oportunidade na terça-feira. Aula secreta, gratuita, às 20 horas. Para você entender como recuperar essa autoestima. E no final eu vou te oferecer um processo terapêutico totalmente gratuito. Para que você possa sair dessa aula secreta com forças, com muita força, para você começar a mudar a sua vida. Tudo bem? Bom, era isso que eu queria falar hoje com você. Nos vemos na segunda-feira para mais uma semana de Mentalidade Yogata e, claro, na terça-feira. Então, autoestima, clica no... Aí você vai receber um link no seu direct. Você pode entrar gratuitamente no meu canal de transmissão, que é a Comunidade Liberdade Emocional, para que você tenha acesso a essa aula. Para que você tenha acesso a essa aula. Essa aula não é uma live, é uma aula secreta com um link onde você e somente quem está lá na Comunidade Liberdade Emocional vai ter acesso a esse link, tá bom? Então eu te espero na próxima terça-feira e, claro, na segunda-feira antes, pra gente falar ainda mais sobre mentalidade, sobre autoestima, tá bom? Um lindo dia para você e a gente se vê. Grande abraço. Tchau.